Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à organização de mais este evento, destas jornadas. Agradecer no nome da nossa Rosarinho, mas também de toda a equipa que está por trás desta organização, que sabemos ser muito complexa, que saber que exige muitas horas, muita abnegação, e já que hoje uma das palavras nossas prediletas foi resiliência, também muita resiliência. Então, é assim, obrigada a toda esta organização que ao longo de 17 anos se tem esforçado de uma forma incomparável, com inúmeras pessoas envolvidas, que eu costumo dizer que são como as formiguinhas, não é? Que estão lá por trás e que realmente têm um papel essencial para que nós possamos estar aqui hoje a desfrutar destes 2 dias de partilha e de convívio. Muito obrigada. E posto isto, então, passaria a apresentar este tema, que sim, que realmente que é bastante controverso e do qual eu gosto particularmente de falar, porque no fundo acaba por também ser muito questionado na área em que eu trabalho, na área dos cuidados paliativos. A verdade é que todos nós sabemos que a morte é certa, ninguém tem dúvidas que ela vai ocorrer. Se falarmos em probabilidades, hoje nós gostamos muito das percentagens e das probabilidades, ela tem 100% de probabilidade de ocorrer. Agora a questão é que, embora a morte seja certa, a hora e o modo como ela chegará é que é incerto. E, no fundo, é essa incerteza quanto à hora e quanto à forma como ela vai chegar, que faz com que ela não tenha um caráter pessoal, que tenha realmente um certo grau de abstração. Ou seja, sabemos que todos havemos de morrer, mas tal conhecimento continua a ter uma natureza abstrata, não relacionada connosco, quase como as certezas que dizem respeito às verdades cósmicas. E o Dr. Oswald escreveu em 2016 esta comparação que eu acho de facto excelente. Ele diz que sabe-se que portanto, esta nossa relação com a morte e esta abstração é quase como nós sabermos que a Terra gira em torno do Sol, que a Lua é um satélite da Terra, mas essas certezas não fazem parte do nosso pensamento e do nosso sentimento que se apodera de nós num dia de verão ou quando contemplamos o luar. Então é um bocadinho essa relação que nós temos com a morte. E essa natureza abstrata e a incerteza da hora que ela há de chegar faz com que vivamos dirigindo a nossa força, a nossa inteligência e a nossa energia para conquistas puramente terrenas. E vamos vivendo nessa ilusão até que surja uma doença ou uma situação que nos lembre a inevitabilidade da morte. Bom, e nós sabemos que podemos morrer de formas muito diferentes, não é? Pode-se morrer de repente. Bom, e nessas situações nós não temos tempo para pensar e preparar a morte, mas, na maior parte dos casos, há um processo mais ou menos prolongado que culmina na morte e que pode ser simplesmente decorrente do envelhecimento natural ou na sequência de uma doença ou, mais frequentemente, na nossa época atual, dado realmente a longevidade que vai aumentando da nossa população, a forma, digamos, a morte, cada vez mais decorre da associação do processo de envelhecimento com uma doença. E, portanto, é durante esse processo que antecede a nossa finitude, muitas vezes esse processo de envelhecimento associado à doença, que muitas vezes surge o sofrimento. E que é muito importante
nós lembrarmos-nos que o sofrimento é único para cada ser. Na verdade, nós falamos muito de doenças, de causas de morte, qual a doença que é a primeira causa de morte, a segunda causa de morte, não é? Ou seja, as doenças são uma abstração teórica que está nos livros, nas imagens, mas quando a doença se encontra numa pessoa e faz com que nós tenhamos um doente, então aí há uma concretização dessa doença e passa a surgir o sofrimento. E então, embora realmente os diagnósticos se repitam, isto também porque é importante nós, trabalharmos os diagnósticos, agruparmos as doenças, não é? Para as diagnosticarmos, para as tratarmos. Então os diagnósticos repetem-se de facto, mas se nós tivermos aqui um conjunto de pessoas exatamente com o mesmo diagnóstico e com o mesmo estadiamento, a verdade é que a forma como cada um de nós vai vivenciar a sua doença vai ser completamente diferente. Então, não há dúvida nenhuma que, embora as doenças se repitam, o sofrimento é individual, é único, tal como é, por exemplo, a nossa impressão digital. Todos nós temos as nossas polpas dos dedos, mas a verdade é que as nossas impressões digitais são diferentes e permitem até identificar-nos em várias situações. Então, é um bocadinho a mesma relação que eu faço com o sofrimento. E, portanto, muitas vezes o que acontece é que o sofrimento pode tornar-se tão insuportável que leva algumas pessoas, por ele atingidas, a desejarem a morte e a procurarem a sua antecipação. E é aqui que surge esta questão que vamos abordar em mais pormenor sobre a eutanásia. À frente vamos ver que o termo mais correto a utilizar é morte assistida. Mas esta questão não é nova, não é? E então vamos ver que a história da antecipação da morte por indução já é discutida na época hipocrática. A discussão sobre os valores sociais, culturais, religiosos envolvidos nesta questão, de facto, vêm da Grécia Antiga. E vejamos o que Hipócrates nos diz. Ele diz: defender-me-ei das súplicas e dos agrados de quem quer que seja para lhe ceder venenos que possam causar a morte, nem tomarei a iniciativa de tal sugestão. Então já aqui se percebe que existia esta discussão e, com certeza, opiniões divergentes que levam Hipócrates a escrever sobre este assunto. O termo eutanásia parece ter surgido por Francis Bacon no século XVII. Ele considerava que o papel da medicina não devia de ser apenas de curar, mas também de mitigar o sofrimento quando não havia a possibilidade de recuperação, de modo a produzir uma morte suave. E é nesse sentido que ele introduz essa palavra. O debate mais recente sobre a morte assistida desenvolveu-se muito mais recentemente e está relacionado com a grande evolução tecnológica, científica da medicina, a qual permitiu um grande progresso na capacidade de intervenção na história natural das doenças. E, portanto, fez com que esta questão tomasse um outro sentido e outras dimensões. Mas vamos ver o que é que, etimologicamente, este termo nos diz. Então, a partir do grego, eu significa boa e thanatos, como sabemos, morte. Então, na verdade, eutanásia significa boa morte. Então, neste sentido, a eutanásia não constitui nenhum problema ético, porque, na verdade, todos nós desejamos, com certeza, ter uma boa morte. O problema é que esta palavra não é usada nesse sentido.
E é isso que nós vamos ver. A palavra eutanásia começou a ser usada, não neste sentido da boa morte trazida por Francis Bacon, mas para definir a terminação deliberada e indolor da vida de uma pessoa com uma doença incurável, avançada e progressiva, que levará inexoravelmente à morte. A seu pedido explícito, e isto é muito importante, explícito, repetido, ou seja, implica que a pessoa, de facto, faça este pedido, tem que ser explícito, tem que ser repetido, informado e bem refletido para a administração de um ou mais fármacos em doses letais. Esta é a definição inicial de eutanásia. Mais à frente vamos ver como é que esta definição foi mudando. Mas, na verdade, e resumindo, como nos dizia o professor Dr. Daniel Serrão, a eutanásia é matar uma pessoa doente que pede para ser morta. Este é o resumo, realmente, do que é que significa eutanásia. E aqui, então, iríamos só, para nos situarmos, ver que, de facto, quando nós falamos de eutanásia, estamos a falar de dos componentes daquilo que globalmente se deve designar como morte assistida. Então, o termo geral será morte assistida, e dentro da morte assistida nós temos a eutanásia e o suicídio assistido. Sendo que a eutanásia é, então, a ação de um profissional de saúde que tem o objetivo de provocar a morte de forma deliberada em virtude de um quadro patológico incurável e que o doente o solicita. Ou seja, é a ação do próprio profissional. Enquanto que no suicídio assistido é a retirada da própria vida com o auxílio ou a assistência de terceiro. Ou seja, o ato causador da morte é da autoria daquele que põe termo à própria vida. Então, temos aqui estas, digamos, definições para percebermos que, quando queremos falar na globalidade deste tema, devemos de falar de morte assistida. Bom, e agora vamos entrar aqui na questão de toda a polémica gerada à volta da eutanásia. E embora se fale muito e hajam muitas opiniões, enfim, há aqui uma coisa importante, é que aquilo que distingue essencialmente o facto de uns serem a favor da eutanásia e outros serem contra a eutanásia é esta questão essencial. Aqueles que são a favor da eutanásia consideram o direito da autonomia como ser o direito principal, digamos, do ser humano. É, de facto, a sua capacidade de decidir e deliberar sobre a sua própria vida. Enquanto que, para aqueles que são contra a eutanásia, há aqui a questão do valor da vida humana e, portanto, esse valor da vida humana sobrepõe-se, digamos, ao direito de autonomia. E também há aqui uma outra questão que eu gostaria de falar antes de prosseguir com esta reflexão convosco, e que é muito importante, é que quando nós falamos sobre a eutanásia e quando as pessoas discutem sobre o ser a favor ou o ser contra, aqueles que estudam esta questão, quer aqueles que são a favor, quer aqueles que são contra, com certeza que estão a argumentar dentro da sua perspectiva no sentido daquilo que acham que é o melhor para o outro, não é? Não podemos aqui dizer que uns, digamos, são os malfeitores e os outros os benfeitores. Na sua postura, na sua visão, aquela será a melhor forma no sentido de permitir o alívio do sofrimento para aquela pessoa que pede a eutanásia. Cabe-nos a nós, depois, olharmos e argumentarmos, mas com esse respeito e com essa consideração por aqueles que também refletem sobre o tema, acreditando que estão a fazer o melhor. Então, em relação aos princípios, os principais argumentos a favor da eutanásia, nós temos o quê? O respeito pela autodeterminação da pessoa, não é?
o direito a morrer com dignidade, é o que alegam aqueles que são a favor da eutanásia, e o alívio da dor e do sofrimento, digamos, o exercício da compaixão. Os principais argumentos contra a eutanásia, nós vamos ter aqui o caráter sagrado da vida humana, a integridade da profissão médica e o abuso potencial, de que falaremos com bastante pormenor. Então agora vamos tentar pormenorizar um bocadinho estes argumentos e vamos começar pelos argumentos a favor da eutanásia. Bom, então vamos ver em relação ao respeito pela autonomia e autodeterminação. O que é que dizem? É que, segundo o argumento do respeito pela autonomia, a morte assistida permitiria que os doentes tivessem controle sobre o fim das suas vidas, nomeadamente no que diz respeito ao momento e às circunstâncias em que a morte ocorreria. Deste modo, a morte assistida respeitaria o direito das pessoas viverem segundo os seus próprios valores e nas condições que considerassem aceitáveis. Para Peter Singer, a justificação da eutanásia voluntária reside na autonomia das pessoas que, perante uma situação de sofrimento, podem decidir que a melhor solução para o seu sofrimento é a morte. E mais, em relação ao direito de morrer com dignidade, dizem-nos aqueles que são a favor que a dignidade da morte está na forma como ela é sentida internamente. E em relação ao alívio da dor e do sofrimento, apelam ao princípio da beneficência, dizendo que a morte assistida é um direito do doente que sofre e a quem não resta outra alternativa por ele tida como aceitável ou digna para pôr termo ao seu sofrimento. É, dizem, em último recurso, uma última liberdade, um último pedido que não se pode recusar a quem se sabe estar condenado. Nestas circunstâncias, a morte assistida, segundo aqueles que a defendem, é um ato compassivo e de beneficência. Bom, então agora vamos ver os argumentos contra a eutanásia. Então, já dissemos que a base desta argumentação é realmente que a dignidade da vida humana supera a autonomia. Então vamos ver o que é que nós podemos explorar sobre esta questão. E de salientar que toda esta discussão e todos estes argumentos são argumentos discutidos do ponto de vista ético e bioético, não estamos ainda aqui a falar sobre a perspectiva espírita que veremos mais à frente. Então, o nosso ex-bastonário da Ordem dos Médicos, a este propósito, diz o seguinte: a vida humana não é um bem disponível ao próprio, existindo limites óbvios ao exercício da autonomia individual. E em relação a isto, ele chama-nos a atenção para uma coisa muito importante e diz-nos assim: a legislação tem leis que visam proteger as pessoas de si próprias. O direito inalienável à liberdade não se aplica em matérias de proteção da vida. E isto, nós sabemos, estão aqui os nossos psiquiatras, e nós sabemos que, por exemplo, se um doente fizer ou tiver tentativas de suicídio, ele pode ser compulsoriamente internado. Porquê? Para realmente não atentar contra a sua própria vida. Então, onde é que está a liberdade desta pessoa? Poderia ter o direito também de acabar com a sua vida. Ou, por exemplo, se nós estivermos na presença de alguém, como cidadãos normais, se nós presenciarmos uma situação de tentativa de suicídio, nós somos obrigados, por lei, a agir, evitando que aquela pessoa se suicide. Mas, na verdade, esta situação nós podemos estabelecer uma analogia com realmente a eutanásia, em que a pessoa decide que, de facto, quer pôr termo à sua vida. Em relação à ética personalista, diz-nos que, na realidade e na perspectiva desta ética, a eutanásia nunca é uma solução, dado que nenhuma pessoa, nas suas plenas capacidades cognitivas e emocionais, desejaria morrer. Então, por que é que ela quer morrer? Mais uma vez, o Dr.
Walter Oswald diz-nos o seguinte: assim, quem pede a eutanásia não quer viver naquela situação específica, pelo que se trataria apenas de um grito de desespero quanto à vida que está a ser vivida. Não é? Ou seja, a pessoa realmente não quer viver daquela forma, com aquele sofrimento. E a este propósito eu vou-vos contar um caso de um doente que nós tivemos e que era um doente com um tumor de cabeça e pescoço, que estava completamente desesperado, que no caminho para o IPO se tinha tentado várias vezes atirar-se contra os carros, porque queria morrer, não aguentava mais. E os colegas de Autorrimo estavam lá muito aflitos e ligaram-nos e disseram: venham cá porque este doente quer se matar, nós não sabemos o que é que lhe havemos de fazer, venham cá ver se podem ajudar. Então nós fomos, 2 colegas e uma enfermeira, e constatamos que o senhor realmente estava com uma dor insuportável, e foi até um bocadinho difícil conseguir acalmá-lo só para ele nos deixar encontrar um acesso venoso que nos permitisse administrar medicação, mas depois ele deixou-nos administrar medicação, então começamos a administrar medicação e, ao fim mais ou menos de 1 hora, ele tinha uma dor que ele considerava ligeira. E depois nós perguntamos: então agora, como é que se sente? E ele olhou para nós e disse: mas então é possível eu ter este cancro e não ter dor? E a partir desse dia, claro que o doente ficou internado para nós controlarmos a dor. Bom, esse doente viveu ainda muitos meses e nunca mais voltou a tentar matar-se. Porque lá está, realmente ele queria matar-se porque era insuportável a dor que estava a sentir. A partir do momento que se conseguiu controlar a dor, a verdade é que este doente nunca mais se quis matar. Ele achava que teria que viver com aquela sua doença até ao fim, com aquela intensidade de dor. Quando ele percebeu que não, então ele deixou realmente de querer suicidar-se. Depois há aqui outra questão muito importante, da qual eu não vou aprofundar, mas que seria também muito interessante, digamos, os nossos psiquiatras a abordarem, que é a avaliação do estado mental, não é? Os doentes que solicitam a eutanásia estão frequentemente deprimidos ou sob o efeito de outra doença afetiva tratável, não é? Uma pessoa que está com uma doença crónica, em grande sofrimento, ele realmente pode ter critérios de uma depressão grave. Até que ponto é que ele, nesse estado de doença, digamos, com um envolvimento do seu estado mental, está na posse das suas capacidades para a sua tomada de decisão que quer acabar com a sua vida. Depois temos o segundo ponto, que também é, digamos, argumentado contra a eutanásia, que é a integridade da profissão médica. A função e missão do médico consiste em curar ou aliviar e não em matar. A prática da eutanásia é considerada contrária aos objetivos nucleares da medicina, colocando em causa a sua essência e a sua moralidade interna, interferindo ainda na relação médico-doente. E, na verdade, e com certeza que todos nós fomos acompanhando pela televisão esta questão da eutanásia, e todos nós também sabemos que a Ordem dos Médicos já se pronunciou várias vezes que realmente a lei da eutanásia está contra o código deontológico da nossa Ordem dos Médicos. Então, há aqui realmente um vazio que, embora se fale muito, não se sabe como é que eles irão ultrapassá-lo, dado que a Ordem dos Médicos não é a favor da eutanásia. E depois entramos aqui num outro argumento no qual vamos parar um bocadinho, porque ele é realmente, talvez, o mais... todos eles são importantes, mas este faz-nos, de facto, refletir muito sobre o caminho de nós permitirmos, digamos, abrir a possibilidade da eutanásia, que é a questão da rampa deslizante, não é? Que é o abuso potencial. E o que é isto da rampa deslizante que nós tanto falamos? É que, e nós vamos ver à frente, que isso já aconteceu nos países onde a eutanásia já é permitida há muito tempo, é que, numa primeira etapa, o que acontece é que a lei vai ser, digamos, muito bem definida, muito bem estruturada e vai realmente
digamos, a tomada de decisão vai ser uma tomada de decisão a nível individual, ou seja, vai ser a própria pessoa que vai tomar a decisão de querer ou não ser submetido à eutanásia, mas, mais à frente, e porque as leis humanas e a sociedade humana é assim, e vamos ver que a prática veio demonstrar esta questão da rampa deslizante, mais à frente já vamos entrar no nível familiar, ou seja, já não vai ser o doente que diz que não quer viver, mas já vai ser o familiar do doente que vai considerar que o doente não tem qualidade de vida, não tem dignidade de vida e, portanto, vai pedir para proceder à eutanásia do doente, que, na verdade, e como percebemos, já não é eutanásia, é homicídio, porque na definição de eutanásia diz que a pessoa tem que deliberadamente, não é, expressar e de forma repetida a sua vontade. E depois, mais à frente, ainda vamos resvalar em questões de nível social. Já não é só a família, é a própria sociedade que vai, de alguma forma, considerar que algumas pessoas estarão numa situação de sofrimento, de dor, de vida sem significado e que, se calhar, o melhor, então, é realmente proceder à tal eutanásia, que, na verdade, é homicídio. E vejam como isto já aconteceu na Holanda. Então, eu vou-vos ler 3 definições e como é que elas foram mudando ao longo do tempo. Então, a primeira definição na Holanda era esta. Portanto, a eutanásia, ou a morte assistida, mais corretamente, é a ação iniciada pelo profissional de saúde que tem como fim pôr termo à vida a pedido expresso do interessado. Ou seja, o processo de morte é deliberadamente provocado em virtude de um quadro patológico incurável em que a pessoa solicite a morte. Passado o tempo, a definição passou a ser esta. A morte, portanto, a eutanásia é a morte intencional de um doente a seu pedido, firme e consistente, através da intervenção direta de um profissional de saúde. Vejam que cai o quadro patológico incurável. Portanto, já diz aqui de um doente, não é? Portanto, já não tem que ter uma doença patológica incurável. E a última definição é esta. Eutanásia é tirar intencionalmente a vida de outra pessoa a seu pedido explícito. Vejam, já nem sequer tem a palavra doente, não é? Então, isto é realmente a exemplificação da rampa deslizante. Inicialmente, de facto, temos aqui bem claro, como neste momento na proposta da nossa lei tem, não é? Bem determinado quadro patológico incurável, mas com o tempo passou a ser um doente e agora só uma pessoa. E trazemos aqui alguns exemplos sobre essa situação um bocadinho mais à frente. Então, depois fala-se um bocadinho desta questão de eutanásia não voluntária, mas isso não existe. Porque a eutanásia não voluntária, se a definição de eutanásia implica eu ter que expressar essa vontade, não é? Se ela não é voluntária, então é homicídio, certo? Então, a ocorrência de eutanásia, o que é que interpretam o que é eutanásia não voluntária? É a ocorrência de eutanásia sem o pedido expresso do doente. E vejam que nesta revista médica, que é uma revista de alto impacto, a revista Lancet, fizeram uma análise entre 2013 e 2010 e o que descrevem nesta revista é o seguinte, é que a ocorrência de eutanásia sem pedido expresso continua a verificar-se na ordem das várias centenas por ano, de acordo com vários estudos. Então, vamos ver qual é a experiência dos países onde a eutanásia está legalizada. Então, a experiência dos Estados que legalizaram a eutanásia revela que não é possível restringir a legalização a situações raras e excepcionais, como inicialmente e inocentemente nós podemos acreditar. Então, o seu campo de aplicação passa gradualmente, vejam a gravidade, da doença terminal
à doença crónica e à deficiência. Da doença física, incurável, à doença psíquica, dificilmente curável. Da eutanásia consentida pelo próprio, à eutanásia de recém-nascidos, crianças e adultos com deficiências ou em estados de inconsciência consentida por familiares. Isto é a rampa deslizante. E é assustadora. É quase como uma seleção dos seres humanos que devem de viver ou não viver. Porque daqui a pouco a criança com deficiência não tem direito, está a sofrer. Vamos praticar eutanásia. Não é? E vejamos aqui onde chegou realmente a questão da rampa deslizante em alguns países como a Bélgica e a Holanda. Temos aqui o escritor Hugo Claes, que pediu eutanásia numa fase inicial da demência. Ou seja, ele teve o diagnóstico de demência, ainda estava capaz de consentir, não é? E pediu a eutanásia porque tinha um diagnóstico de demência, não é? E, portanto, não queria passar pelo processo de demência. E ele foi eutanasiado. Ele até, no entretanto, podia morrer de outra coisa qualquer. Não é? É verdade. Porque um doente, uma situação de demência tem um percurso muitas vezes muito variável, mas a verdade é que ele foi eutanasiado. Vemos esta jovem aqui, Bélgica, concede o direito de morrer a uma rapariga de 24 anos com depressão. 24 anos com uma depressão, sim, uma depressão grave, que já tinha sido multitratada, mas a verdade é que foi eutanasiada. Esta jovem, pelo mesmo motivo, também foi eutanasiada. Depois vemos aqui um outro caso, também muito falado. Médicos ajudam eutanásia de transexual após mudança de sexo fracassada. Portanto, realmente foi submetido à cirurgia, as coisas não correram bem, ficou com alguma mutilação e entrou num quadro de depressão profunda e, portanto, pediu eutanásia e foi eutanasiado. Nobel de Medicina morreu com o recurso à eutanásia. Porquê? Porque tinha 95 anos. Não tinha nenhuma doença específica, mas tinha 95 anos. Estava a entrar no seu processo de debilidade, de maior dependência, e achava que já não queria passar por esse processo. Então pediu eutanásia e foi-lhe concedida. Não é? E depois, vejam, Holanda suaviza o protocolo de eutanásia em casos de demência grave. Ou seja, lá está a tal coisa. Um doente tem uma demência grave e, portanto, digamos, já não precisa sequer de serem os familiares, pode ser a sociedade, provavelmente a sociedade, o grupo médico, não é? Ou de saúde, a decidirem que aquela pessoa não tem direito a continuar a viver. E, ainda contra a eutanásia, existe esta argumentação. É que nós temos os cuidados paliativos que devem realmente ser todos os doentes com uma doença em progressão e em sofrimento devem de ter oportunidade a serem acompanhados pelos cuidados paliativos. Como aquele doente que eu vos contei, não é? Que tinha aquela dor excruciante e que nós, enfim, numa hora conseguimos controlar a dor. Claro que depois foi um processo, não foi assim, não é? Mas a verdade é essa. Então, lá está. Se um dos principais motivos que originam um pedido de eutanásia é o sofrimento do doente, o Estado deve de promover a generalização dos cuidados paliativos, pois estes são um importante meio de não ser necessário pensar na eutanásia como única solução para o alívio do sofrimento. Eu digo-vos que trabalho exclusivamente em cuidados paliativos quase há 20 anos e nós podemos contar pelos dedos os doentes que realmente nos pediram eutanásia. E isto tem que nos fazer pensar, não é? Alguns doentes entram realmente com uma situação de grande sofrimento, mas nós muitas vezes conseguimos controlar os sintomas e raramente os doentes verbalizam este desejo de eutanásia. E é curioso que muitas vezes são os familiares, não é? Que, digamos, têm dificuldade, claro, de ver o seu ente querido naquela situação de doença avançada e muitas vezes falam mais os familiares da possibilidade da eutanásia do que o próprio doente, quando nós, digamos, falamos sobre a doença. Não lhe vamos perguntar, obviamente, sobre a eutanásia, mas ele não expressa essa vontade. E depois há aqui uma outra coisa, que com certeza nós
não pensamos, mas ela é real. E quem trabalha na área da saúde sente que isto é uma realidade de todos os dias. É que do direito de escolher a eutanásia há um enorme risco de passar a uma obrigação moral de a pedir. Um estudo promovido pela Comissão de Remlink da Holanda confirmou clara e inequivocamente que a maioria dos pedidos de eutanásia se devem a sofrimento intenso devido ao sentimento de abandono e de exclusão social e quase nunca à dor insustentável. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Vivemos numa sociedade onde as pessoas vivem mais tempo, as pessoas envelhecem, têm as suas limitações decorrentes da idade, têm a família que tem dificuldade de cuidar, quer por uma questão financeira, quer por uma questão de gestão de tempo. Isso é uma situação de todo do nosso dia. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que aquela pessoa que está a depender dos filhos, do marido, seja lá de quem for, ela vai sentir-se na obrigação de escolher a eutanásia para libertar os seus familiares daquela sobrecarga. Os doentes hoje falam-nos muitas vezes disso. Dizem, eu não quero ser um fardo para a minha família. Eu estou a ser um estorvo para a minha família. Claro que esses doentes, eles vão sentir, mas eu tenho uma possibilidade de resolver isto não sendo um estorvo para a minha família, que é pedindo eutanásia. Então vejam que no fundo de uma possibilidade, um direito de escolher, nós vamos passar para quase uma situação de dever, não é? Eu tenho nas mãos a possibilidade de resolver o problema dos meus filhos, de libertá-los daquele encargo financeiro, de todas as alterações que eles têm que promover, fazer no seu dia-a-dia, para cuidarem de mim. Isto é muito grave. E isto é a nossa realidade. E depois há uma questão de poupança de custos, não é? Porque com certeza que é muito mais económico em termos mundiais. Eu não estou a falar da realidade portuguesa, estou a falar do mundo, de facto promover a eutanásia do que criar cuidados paliativos, não é? Transversais para todos os doentes. E isto também é uma questão muito importante. Então, vimos até agora as razões a favor e as razões contra, não tendo ainda nada a ver com a nossa questão do espiritismo e o nosso olhar nessa perspectiva. Mas então agora vamos ver o que é que o espiritismo, qual é a visão sobre a eutanásia do espiritismo. E o espiritismo diz claramente não à eutanásia. O espiritismo concorda integralmente com os argumentos apresentados contra a eutanásia, ou seja, a vida é inviolável, a legalização da eutanásia quebra a confiança médico-doente, o perigo da rampa deslizante é uma realidade, passa-se a eutanásia involuntária, a legalização da eutanásia pode obrigar a uma escolha entre viver ou morrer, explota uma pressão, culpa por viver, não é? Nós vamos chegar a um ponto que sentimos culpa por viver, não é? Os cuidados paliativos para todos constituem uma forma de minorar o sofrimento. A eutanásia pode despertar interesses economicistas de poupança na área da saúde. Então, nós somos completamente a favor de todos estes argumentos e, na perspectiva espírita, rejeita-se integralmente todos os argumentos apresentados a favor da eutanásia. Em relação a priorizar o princípio da autonomia, portanto, colocá-lo sobre, digamos, o princípio do direito à vida, então o princípio da autonomia como determinante, sou livre, posso fazer o que quero da minha vida, sou senhor do meu destino. A eutanásia pode ser, isto é o que dizem os que são a favor, não é? A eutanásia pode ser a forma de exercer o direito de morrer com dignidade. A eutanásia pode ser a única forma de não se ser condenada ao sofrimento. A eutanásia pode ser a forma de libertar o doente de uma vida sem sentido. A eutanásia permite não se sentir uma sobrecarga de outra. Então nós somos a favor e contra. Mas não basta dizer que somos a favor e contra. Temos que, enfim, argumentar porque é que realmente somos a favor. Eu penso que porque é que somos a favor é claro. Porque é que somos contra? Vamos então aqui encontrar
as respostas àqueles itens na perspectiva espírita. Então, vimos que o primeiro argumento a favor é o princípio da autonomia, em que as pessoas dizem: sou livre e posso dispor da vida. O que é que nos diz o Espiritismo? Vamos ver na pergunta 944 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Ao que os Espíritos respondem: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio é uma transgressão dessa lei. Tem o direito de morrer com dignidade. É outro argumento a favor da eutanásia. Então, o que é que nos diz o Espiritismo? Responde: a dignidade está na forma como enfrentamos as dificuldades da vida e não nas dificuldades em si. Então, o Espiritismo diz-nos que não temos o direito de morrer com dignidade, temos o dever de morrer com dignidade. Não é? Encontrando, realmente, recorrendo a todos os recursos que nos aliviem o sofrimento, não é? E depois, de facto, encontrando, estratégias na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de olharmos para nós próprios, para encontrarmos essa dignidade, não é? Que está na forma como nós enfrentamos a situação, não é? E não na dificuldade em si. Todos os dias nós temos muitos doentes e claro que na perspectiva do nosso cuidar, nós fazemos tudo para lhes darmos a dignidade que cada um de nós merece nos seus momentos finais. No entanto, a forma como cada um depois vai vivenciar esses últimos dias, esses últimos períodos, momentos, vai ser diferente, porque nós somos diferentes. A forma como nós enfrentamos as dificuldades é diferente, não é? Então, por isso, há um autor que eu não me lembro o nome, que diz uma coisa que eu repito muitas vezes e que nos diz que a forma como nós morremos, e tem tudo a ver com aquilo que nós falamos durante todo o dia, diz-nos que a forma como nós morremos depende muito mais da nossa biografia do que da nossa biologia. E é verdade, não é? Porque da nossa biografia vai surgir esta capacidade de maior ou menor enfrentamento das dificuldades e da forma como nós vamos encarar uma situação mais difícil na nossa vida. Um outro argumento: tenho o direito de me sobretrair ao sofrimento. Tenho o direito a não sofrer. Então, para isso, eu quero eutanásia. O que é que o Espiritismo nos diz? Que desde que isso não atente à nossa vida, não só temos o direito, como temos o dever de procurar o alívio do sofrimento, porque temos que cuidar também do nosso corpo. É uma obrigatoriedade. Não temos que sofrer para além daquilo que é absolutamente inevitável, porque a ciência não consegue controlar mais esses sintomas. Depois, um outro argumento é a vida sem sentido. Não é? E aqui entramos nesta questão também da rampa deslizante. Aquilo que para um pode ser vida sem sentido, para o outro pode ter sentido. O que é que nos diz o Espiritismo? Que, de facto, essa questão da vida sem sentido depende muito do desconhecimento do verdadeiro significado da vida, não é? Porque quando nós sabemos qual é o verdadeiro significado da vida, porque é que aqui estamos, de onde vimos, para onde vamos, com certeza que podemos encontrar um sentido de vida mesmo na fase final da nossa vida. E isso é uma realidade dos nossos dias. Neste momento eu tenho lá ainda uma doente e tive outra. Então, neste momento temos lá uma doente que é uma senhora com 78 anos. Enfim, teve os seus filhos, os filhos estão casados, tem os seus netos, tem uma doença incurável, mas aparentemente terá cumprido os seus objetivos de vida. Mas aquela senhora está numa depressão profunda e nós não conseguimos, já lhe fizemos de tudo, ela recusa tudo, todos os medicamentos que são possíveis usar para a depressão, nós já usamos. E ela continua nesta atitude de negação da possibilidade de ocorrer a sua partida. De facto, esta senhora, nós já tentamos encontrar para ela diferentes significados, quer
digamos, pela sua religião, porque ela diz-se católica, não é? Quer buscando um bocadinho o seu lado religioso, quer buscando as questões do legado em relação aos seus filhos, aos seus netos, mas nós não conseguimos, porque ela realmente não consegue encontrar esse significado na vida. Por outro lado, tivemos lá uma jovem com 37 anos, que esteve internada connosco 6 meses, sem sair daquele quarto. Porque, embora consciente, orientada, ela dependia de vários dispositivos e, a certa altura mesmo, de alimentação parentérica total, que foi ela que optou. E ela esteve então 6 meses, dia e noite, deitada numa cama. E quando nós entrávamos naquele quarto, ela recebia-nos com um sorriso. E preocupava-se connosco. Doutora, já foi comer? São 3 horas, de certeza que ainda não foi comer. Vá comer, que eu fico aqui bem. Uma coisa, ela recebia toda a gente com um sorriso. E, a certa altura, uma colega da cirurgia foi lá fazer qualquer coisa e ficou um bocadinho zangada connosco, comigo particularmente, porque ela estava a fazer alimentação parentérica. Ela disse: como é que é possível? Esta rapariga não tem qualidade de vida, está aqui enfiada num quarto há não sei quantos meses e vocês o que é que estão aqui a fazer? Isto nem parece cuidados paliativos. E aquilo bateu-me. Eu fiquei assim a pensar, será que eu estou a fazer errado? Mas eu falei com ela, eu perguntei-lhe, eu não pus aliás, discutimos em reunião, com as psicólogas, com os enfermeiros, com tudo isso. Discutimos o caso, quando foi a proposta de lhe pôr alimentação parentérica. E depois, obviamente, que falámos com a doente, e ela disse que sim, que queria ficar com a alimentação parentérica. Mas, naquele momento, eu fiquei assim, e fui falar com a doente. Deixei passar um bocadinho e tal, depois fui falar com a doente. E falei com ela. E levei a conversa, levei, e a certa altura perguntei-lhe: onde é que tu encontras a tua vida aqui? Tem significado? Tu encontras um propósito para o teu dia-a-dia? E ela disse: sim, claro. E eu perguntei-lhe: e tu podes partilhar comigo qual é o teu propósito? Qual é o significado que tu encontras para a tua vida aqui? E ela: sim, eu sinto-me muito feliz porque vos tenho a vocês e tenho a minha família todos os dias. Eu estou aqui. Eu sei que vou partir, mas eu estou feliz e eu quero continuar a viver até que Deus me permita viver. E ela continuou lá connosco, ria, brincava, cuidava de nós à maneira dela. A mãe esteve sempre com ela, também uma senhora com uma fé, enfim, inabalável. Faziam leituras as duas, dormiam as duas juntas na cama, parte da noite juntavam. E ela dizia que se sentia feliz. E que tinha resgatado muitas coisas que tinha perdido durante a vida. Então o significado da vida, não é? Somos nós que o encontramos. E, portanto, a vida não tem sentido, tudo vai depender do sentido que nós queremos encontrar para a nossa vida. E também aqui o Espiritismo nos vai ajudar. E depois temos aqui a sobrecarga de outrem, não é? E aqui nós temos que falar sobre a questão que já tanto falamos, sobre a oportunidade de reparação do passado, não é? Então, sim. Então, a oportunidade de evolução de quem cuida, não é? Vejam, quem cuida, muitas vezes, é a oportunidade que tem de resgatar, enfim, uma relação mais difícil do passado, quem sabe. Ou simplesmente a oportunidade de demonstrar um amor abnegado, como, por exemplo, aquela mãe demonstrou, deu-nos a todos uma lição de abnegação de amor incalculável, não é? Então, é uma oportunidade para o cuidador de evoluir, de crescer interiormente, de trabalhar a sua reforma íntima. E para o doente, também é uma oportunidade enorme. Sabem porquê? Porque é fácil cuidar. É muito fácil cuidar, mas é muito difícil ser cuidado. Ser cuidado é das coisas mais difíceis que existe. Porquê? Porque nós, quando temos que ser cuidados, temos que trabalhar aquilo que o Dr. Décio disse. A humildade, não é? Nós, para nos deixarmos cuidar, temos que trabalhar a humildade, aceitarmos que os outros cuidem de nós. E muitas vezes nós não queremos que cuidem de nós. Ok, é por preocupação com os outros, sem dúvida, mas também é pelo nosso orgulho, não é? Como é que eu vou deixar que aquela pessoa me lave, me cuide? Não é? Então, também aqui
é oportunidade de crescimento. Trabalhar muitas coisas que nós não tivemos a oportunidade de trabalhar ao longo da vida, não é? E depois também vamos ver que isso tem uma implicação importante. Porquê? Porque a espiritualidade diz-nos que o processo de morte, quando ocorre naturalmente, ou seja, por doença mais ou menos prolongada, permite ao indivíduo preparar-se para a transição, auxiliado pela medicina terrena, claro, e pela espiritualidade, não é? Então, interferir no fenómeno tenatológico, acelerando na sua dinâmica e levando a uma transferência prematura da alma, ainda que por tempo mínimo, obviamente que desencadeia repercussões negativas. Aqui, e apesar de eu estar em cima da hora, tenho que fazer um parênteses. Porquê? Porque, claro, nós vimos isto tudo numa perspectiva geral. Mas há uma coisa que nós temos que também temos que ter em conta, que é se a lei humana, ainda tão imperfeita, não julga da mesma forma a pessoa, por exemplo, que cometeu um roubo, vamos imaginar, para alimentar um filho que está doente, ou, sei lá, porque simplesmente quer ser milionário, ou alguém que matou em legítima defesa de alguém que matou propositadamente, não é? A nossa lei, que é tão imperfeita, prevê todas essas nuances e não vai julgar todas as formas da mesma maneira. Quanto mais o nosso Pai, não é? Que é Pai de infinita bondade e justiça. Então aqui é muito importante nós percebermos que sim, que não podemos meter todas as situações no mesmo saco. Não é? Não podemos, aqueles exemplos que nós trouxemos, não é igual a um doente que realmente às vezes, não são muitos, mas temos alguns doentes que verdadeiramente nós não conseguimos ou temos muita dificuldade em controlar sintomas. E claro que as situações são diferentes, não é? Então, é com esse olhar e lembrando que realmente o amor cobre a multidão de pecados e que Deus é infinita bondade e justiça, que temos que olhar para estas questões. Mas, de uma forma geral, é claro que nós podemos dizer que essa opção pela eutanásia, e com estas diferenças e ressalvas, com certeza que vai ter repercussões imediatas. Porquê? Porque vai gerar perturbações no próprio processo de desencarne, não é? E aqui seria outra palestra para falarmos desse processo. A médio prazo também, porque, e nós já falamos, muitos de nós falamos sobre isso, sobre o sofrimento enquanto espírito desencarnado por suicídio, não é? E, a longo prazo, as expiações em encarnações futuras, e depois vem aqui aquilo que também foi falado das doenças, das limitações, enfim, das dificuldades que sobrevêm, não é? O caso da doutora Irvénia que nos trouxe, do Júlio, não é? Dificuldades que sobrevêm realmente por situações passadas. Então, é evidente que isso vai ter muita repercussão. E para finalizar, e se dúvidas restam, trago-vos aqui este texto escrito por São Luís e que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. À pergunta: um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Resposta: mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até à beira da sepultura para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza soou a sua hora final. A ciência, por ação, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que no momento do último suspiro o doente se reanima e recobra as suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? Já não tenho tempo, mas apenas lembro das situações que todos nós já ouvimos falar e muitos de nós vivenciamos, que são as melhoras da hora da morte.
não é? Quando o doente está realmente prestes a desencarnar, reúne as suas forças, não é? E recupera, adquirindo a capacidade de falar, e nessas horas ou poucos dias ele consegue quantas vezes pedir perdão, ser perdoado, dizer que ama, enfim, realmente muitas vezes são momentos que têm uma importância sublime na sua vida. É a oportunidade realmente de fechar ali aquele ciclo com mais paz e com mais serenidade. Continuando, o materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírito, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os outros sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís. E diz-nos Jesus: abençoai aqueles que sofrem, porque entrarão no reino de Deus. Muito obrigada.